Oi pessoal, que bom novamente estar interagindo com vocês. Vou continuar dando as aulas de geografia. Nesse momento de pandemia, infelizmente, a ferramenta que nós temos é as mídias sociais, são os canais de mídia, como o YouTube, e então vamos poder desenvolver o ensino-aprendizagem nesse período de reclusão, de afastamento social, através desse canal, né? Infelizmente, nós temos um grande número de informações chegando a cada momento e muitas vezes estamos ficando para trás porque nós não conseguimos entender esse conjunto de informações nesse período de pandemia. Nossa aula hoje vai falar exatamente de um dos aspectos da globalização, que é a globalização e a economia. Então, pessoal, vamos começar a discutir de forma mais aprofundada o nosso tema. Vejam o vídeo seguinte. Com a globalização, tudo acontece numa escala global. Ela não é o Ronaldo, mas é um fenômeno. A nossa amiga quase globeleza não é uma coisa isolada ou forever alone. Ela é um amplificador de informação, que no meio do processo mexe com uma porrada de coisa. Isso inclui você aí com o smartphone na mão, o mundo parece um pouquinho menor e a comunicação rola mais solta. E quando eu falo globalização, não estou pensando só em economia. Estou dizendo que ela afeta diversas camadas das nossas vidas. Globalização tem a ver com dinheiro, mas também com arte, cultura, esporte, meio ambiente, política. Pensa assim. O mundo pós-Guerra Fria virou um pavê, parecido com aquele que sua tia leva no Natal. Os países são as camadas de biscoito, e a globalização é um creminho que une todos os elementos. E quem torna esse pavê uma realidade? Infelizmente não é a Palmeirinha, quer dizer, é a Palmeirinha também. Os agentes principais desse processo são as empresas transnacionais, aquelas que englobam o mundo todinho. A população, os estados, os blocos econômicos e até organizações como a ONU desempenham seu papel, mas sem dúvida as empresas transnacionais são as principais agentes. Podemos até falar em Estados Unidos e achar que eles mandam e desmandam na globalização, mas na real devemos pensar em empresas americanas. Seu celular é americano ou coreano? De onde são as marcas que você mais consome? E mais por aí. Isso tudo foi só possível com a bombada do neoliberalismo. No neoliberalismo, o recuo do Estado diminui sua atuação, tornando um agente regulador da economia. Ou seja, são as empresas que de fato dominam a economia global, enquanto o papel dos governos é cuidar para aquilo não virar uma bagunça. Esse cenário gerou a flexibilização das leis trabalhistas e a abertura de fronteiras. Assim, as empresas ficaram mais soltas para negociar e se expandir. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Desculpa, gente, me empolguei. Mas papo sério, o que as empresas fizeram com essa tal liberdade? Elas desenvolveram dois setores, transporte e comunicação. A comunicação é algo bem amplo, tá, gente? Ela passa por publicidade, marketing, aqueles anúncios do YouTube, mas a comunicação é também fundamental para fazermos transações financeiras. Comprar com cartão de crédito, transferir dinheiro, pechinchar legume na feira, vender sua bike no Mercado Livre, é tudo parte da comunicação. Já a evolução tecnológica dos meios de transporte conferiu ao ato da compra uma comodidade incrível. Agora suas compras chegam até de drone. Daqui a pouco vai ter gente entregando pizza de jetpack. Ui, me globaliza que eu tô facinho. Uma das consequências da globalização é o hibridismo cultural, aquele momento que as culturas se misturam e os costumes de um povo são experimentados por outros. Que nem quando você vê um japonês sambando no carnaval. Já pensou se esse cara vira o maior passista que você respeita e resolve voltar para Kyoto e dar aula de samba? Esse é o lado bom do hibridismo, a diversidade. A parte ruim é que misturar tantas tradições diferentes dá muita confusão. Ou melhor,
um choque de culturas. Daí nasce a xenofobia, islamofobia, medo de terrorismo. Existem ainda as consequências econômicas. Nessa configuração globalizada e neoliberal, as grandes corporações têm mais facilidade para estruturar monopólios, os chamados oligopólios. Gigantes comerciais dominam mercados e acabam sufocando empresas menores. É inegável que a globalização mudou a economia. Mas esse processo é um tanto contraditório. Ao mesmo tempo que aproxima, ele afasta. O muro de Berlim caiu, mas subiram os muros da exclusão digital. Quem não tem acesso à tecnologia acaba excluído. Parece até que está de castigo num cantinho. Não dá para ler notícia, compartilhar gif de gatinho, ver os vídeos do Descomplica. Poxa, hein? Mesmo na década de 90, quando a globalização estava no auge, as desigualdades sociais continuavam existindo. Então já deu para sacar que ela não é o modelo mais justo. Não se iluda, inocente. A tecnologia serve a qualquer um com grana, inclusive nas redes ilegais. O tráfico também usa drone. A Al-Qaeda também tem acesso ao Google, meu irmão. Ou seja, indiretamente a globalização fortalece o crime organizado. Nunca tinha pensado nisso, né? Loucura. A globalização é essa viagem louca. Ou vai me dizer que você nunca pensou como é um louco um produto viajar milhares de quilômetros só para chegar na porta da tua casa? Tente fazer esse exercício. Pense em como a globalização afeta seu dia a dia. Preste atenção onde foram fabricadas as coisas que você mais usa e tente imaginar o caminho que elas percorreram para chegar até você. Bom, então aí nós temos uma resposta para o que é globalização. E em 1960, Marshall McLuhan, ele definiu esse fenômeno como uma aldeia global, cujo objetivo era integrar mais a sociedade mundial. Como é que nós podemos entender essa globalização econômica? Aqui nós vamos perceber que há uma ampliação das fronteiras econômicas, e aí eu não me refiro somente às fronteiras como divisórias das nações, né? Mas às fronteiras que vão cada vez mais se integrar dos mercados mundiais. Buscam cada vez mais custos de produção com preços bem menor para poder expandir os lucros. Aqui nós vamos perceber que há uma ampliação das fronteiras econômicas, e aí eu não me refiro somente às fronteiras como divisórias das nações, né? Mas às fronteiras que vão cada vez mais se integrar dos mercados mundiais. Buscam cada vez mais custos de produção com preços bem menor para poder expandir os lucros das empresas. Nações vão oferecer cada vez mais vantagens para conseguir receber capitais internacionais e, principalmente, produtos sem pátria. E aí é importante a gente entender isso. O que seriam esses produtos sem pátria? Vejam esse exemplo. Nesse entendimento do que é globalização, algo importante também é a gente entender a ordem mundial. Agora nós temos uma chamada nova ordem mundial ou internacional, que ela começou a partir de 1990. Ela vem a substituir a chamada antiga ordem mundial ou internacional. Foi a forma como o mundo passou a se organizar, a lidar comercialmente, politicamente, culturalmente, né? E aí a ordem antiga, ela prevaleceu por algumas características, como a bipolaridade política, que era os centros de hegemonia, Estados Unidos e União Soviética, que eles travaram desde 1945 até 1989, a chamada Guerra Fria, onde existia um grande temor de uma terceira guerra mundial, principalmente com armas nucleares, e surge aí as chamadas alianças militares, né? Que foi exatamente os países que começaram a se alinhar ao socialismo da União Soviética ou os países que se alinhavam aos Estados Unidos capitalista, né? E nestas alianças militares, o receio de uma guerra mundial promoveu a chamada corrida armamentista, né? Que era para ver quem se armava mais, quem tinha um maior poderio bélico.
Não só tivemos uma corrida armamentista, mas também tivemos uma corrida tecnológica. Esses países, Estados Unidos e União Soviética, eles, durante esse período da Guerra Fria, eles travaram essa disputa, né, que foi também uma disputa econômica e comercial. Muito do que nós temos hoje, desse processo de globalização, que é o desenvolvimento de tecnologias midiáticas e também das tecnologias de transporte, foi graças a essa corrida tecnológica. Inclusive, o exemplo disso foi a corrida espacial, que foi o desenvolvimento de tecnologia para ver quem conseguia chegar primeiro ao espaço. E isso foi travado exatamente também no campo de disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Essa nova ordem, a partir de 1990, ela é caracterizada por uma multipolaridade econômica. Não como na anterior, que era bipolar, ou seja, dois polos políticos. Essa multipolaridade, ela se dá principalmente através da presença do Japão, Estados Unidos e União Europeia. São países que começam a se despontar economicamente. Lembrando que a União Europeia não é um país, mas sim uma instituição formada por diversos países. E é aí que nós passamos a ver realmente esse processo de globalização. Os cientistas começam a definir esse processo, esse avanço de tecnologias, de informações, de meios de transporte como um fenômeno chamado globalização. E surgem os chamados blocos econômicos, que dão as disputas comerciais que vão prevalecer em meados do fim do século passado e nos dias atuais. Outra coisa interessante que nós podemos ver na globalização é que o termo autossuficiente para alguns países não é mais tão visto assim. Ou seja, dentro do processo de globalização, não podemos dizer que existe um país totalmente autossuficiente. Podemos ver países autossuficientes na produção de combustível, de petróleo, de determinada matéria-prima, mas cada vez mais os países eles se integram e necessitam um dos outros, como é o que nós estamos vendo aqui nesse momento de pandemia, né? O Brasil poderia muito bem não necessitar da colaboração internacional para a produção de insumos de saúde, insumos médicos. Cada local deve ter suas necessidades supridas pela mudança existente em outros lugares. Existe uma divisão espacial dos recursos, faz com que cada região se especialize produtiva e comercialmente, procurando obter mais rendimentos e menor custo. Isso é algo que é característico do processo de globalização. E aí a gente viu anteriormente naquela representação de que um determinado bem ele pode ser produzido em diversas nações, ou o surgimento das chamadas transnacionais. É o exemplo de um carro que tem peças da Itália, peças produzidas na França, peças produzidas na Alemanha, peças produzidas nos Estados Unidos, e esse carro é montado no México. E é aí que começa a chamada participação das transnacionais. Percebemos também que a globalização ela permite uma visualização bem maior do que nós chamamos de DIT, Divisão Internacional do Trabalho, que é correspondente à divisão das atividades econômicas entre os países no mundo. E isso acentua muito as desigualdades entre as nações. Hoje nós temos a chamada linha divisória de países norte, rico, e países do sul, considerados países pobres, ou tendo aí no meio deles os chamados países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o caso da China, que foram considerados países em desenvolvimento. Assim, pessoal, a gente chega ao final desta videoaula. Abaixo, no link de descrição desse vídeo, vai ter um link disponibilizando para vocês uma atividade de revisão. Então, valeu, muito obrigado e até a próxima aula.